Hello guys, bem-vindos a mais uma aula de inglês no English at Home e nós vamos estudar hoje o Past Continuous. Bom, para que serve o Present Continuous? O que é que ele tem que o Simple Past não tem? Então vamos ver. O Present Continuous vai indicar uma ação que estava em progresso em determinado período do passado, certo? Também vai indicar uma ação no passado que estava acontecendo simultaneamente a outra ou que foi interrompida por outra. Então vamos ver. My neighbor were cleaning the house at 9 a.m. Então, meus vizinhos estavam limpando a casa às 9 horas. Então, eu quero saber que ação estava em progresso nesse período de tempo. Então, past continuous. Vamos lá. My friends and I were jogging when it started to rain. Então, meus amigos e eu estávamos fazendo caminhada, quando, olha, essa conjunção aqui indica que uma ação interrompeu a outra, tá? Atrapalhou, certo? Então, qual foi a ação que atrapalhou? Começou a chover. Tá? Então, when é a conjunção que vai indicar isso daí, que uma ação foi interrompida pela outra, uma ação que estava em progresso. E eu tenho, my brother was chatting while I was sleeping. Esse while é uma conjunção que significa enquanto. Ela vai indicar que uma ação estava em progresso simultaneamente a outra que também estava, tá? Enquanto essa ação estava em progresso, eu lá batendo meu papo. Qual era a ação que estava também acontecendo naquele momento? Eu estava dormindo, ok? Vamos agora só fazer um paralelo breve com o passado simples. No passado simples, não me importa assim o desenvolvimento da ação que aconteceu naquele momento, né? Não me importa exatamente isso. O foco não é o desenvolvimento, desenrolar a ação em progresso. O foco do Simple Past é dizer que aquela ação, ó, já morreu, passou. Todas as duas falam do passado, mas uma foca ações, hábitos, fatos do passado que já eram, né? O que eu mais quero ao usar isso aqui é dizer que a ação está concluída, tá? E o passado contínuo, o que eu mais quero é enfatizar a ação que estava em progresso naquele momento do passado, ok? Ou a ação que foi interrompida enquanto acontecia a outra, ou a ação que aconteceu estava em progresso simultaneamente a outra, como a gente viu no vídeo no slide anterior. Então vamos lá, estrutura. Vamos conhecer primeiro a forma afirmativa. Como é a estrutura do past continuous na forma afirmativa? Eu vou utilizar o verbo to be no passado, ok? Então eu tenho para a primeira pessoa eu e para as pessoas a terceira do singular, que é ele ou ela, você usa was. Para as demais pessoas eu uso were, certo? O verbo ser estar no passado. O verbo principal é aquele que vai trazer o significado da frase, vai ganhar o ing. Bom, existem alguns casos específicos para acréscimo do ing. Se terminar em y, você não tira nada não, só coloca o y. Se terminar em e, perde o e. E eu tenho essa aula detalhada lá no Present Continuous, também está no canal, ok? Também está aqui no canal. Então, você vai usar dessa forma, sujeito, verbo to be no passado, e o verbo principal com ing mais o complemento, para indicar uma ação que estava em progresso. Se eu quiser negar, se eu quiser usar a minha frase na negative form, eu vou usar simplesmente o not depois do verbo to be, ou usar a forma contraída. Was not na forma contraída, wasn't. Were not na forma contraída, weren't. Então, vai ser sujeito, was not ou were not, ou a forma contraída, como você preferir. O verbo principal com ing, que é o verbo no gerúndio, mais o complemento. Ok? Vamos aos exemplos. Na forma afirmativa, eu tenho I was playing soccer at 9 o'clock. Quer dizer, eu estava jogando futebol, jogando bola às 9 horas. Então, eu quis dizer aqui, eu quis afirmar uma ação que estava em
em progresso num determinado período de tempo. Certo? Então, o verbo to be no passado, eu estava. Aí eu tenho o verbo jogar, brincar, ó, jogar, jogando, gerúndio. Na forma negativa, como é que eu vou fazer? Eu vou utilizar depois do verbo to be a palavra not. I was not playing soccer at 9 o'clock. Eu não estava jogando bola às 9 horas. Ou eu vou utilizar a forma contraída. I wasn't playing soccer at 9 o'clock. Quer dizer, eu não estava jogando bola às 9 horas. Não tem diferença de tradução não, tá? É uma opção sua. Usar a forma comum ou a forma contraída. Certo? Vamos para interrogative form. Na interrogative form, eu vou pegar o meu verbo to be, vou recortar e colocar ele lá na frente. Certo? Coloco o meu verbo to be no passado para depois ser o sujeito, verbo no gerúndio e complemento. É assim que eu vou proceder. Ok? E quando eu faço uma pergunta, por exemplo, were you playing? Você estava jogando? Como é que você vai ter uma resposta curta? Aí a pessoa vai responder. Se eu pergunto para você, a pessoa vai responder eu, né? I was, yes. I was, sim, eu estava. No, I was not. Não, eu não estava. Ou I wasn't. Ok? Então, pergunta, resposta curta. Você usa yes, se for afirmativa, sujeito com was ou were, dependendo do sujeito. E no, sujeito. E was not ou wasn't, were not ou weren't. Da sua preferência. Assim você vai responder. Ok? Então, vamos lá. You were washing the dishes this morning. Você estava lavando os pratos esta manhã. Eu estou afirmando. Como é que eu vou passar isso para a forma interrogativa? Very, very, very easy. Muito fácil. Eu pego o meu verbo to be, recorto, coloco ele lá na frente, repito quem sobrou e, é claro, não posso esquecer da question mark, da interrogação. Certo? Were you washing the dishes this morning? Né? Você estava lavando os pratos essa manhã? Resposta curta. Yes, I was. Sim, eu estava. No, I wasn't. Eu não estava. Ok? Let's practice. Eu tenho aqui uma ação no passado simples, tá? Cujo objetivo é simplesmente falar de uma ação que está concluída no passado. Então, eu tenho you played guitar this afternoon. Você tocou violão ou guitarra esta manhã, certo? Quer dizer, uma ação que aconteceu foi concluída. Mas eu não quero enfatizar a conclusão dessa ação. Eu quero, né, que você desenvolva mais essa ação que estava em progresso. Né? Eu quero que você diga que você estava tocando aquele violão. O que me interessa mais é o progresso da ação do que saber que ela já morreu, que ela já passou. Então, como é que eu vou fazer? Certo? Olha para cá, olha para as opções. Primeira coisa, ED é marca de passado simples. Marca de passado simples fica no passado simples. Tem nada a ver com o passado contínuo. Então, a letra C você já vai eliminar. Certo? E eu tô falando, eu quero aqui a resposta na forma afirmativa. Então, letra A e B. Vamos lá. A letra B já tem um erro gritante, que é o verbo to be. O verbo to be no passado de you não é was, é were. E o outro erro gritante também é ter tirado o Y para botar o ing. O que é que eu falei no começo do vídeo? Que quando o verbo terminar em Y, você não tira nada não, é só botar o ing e pronto. Isso aqui é o past continuous, certo? Não vai usar regra de outro tempo verbal não, certo? Então, obviamente, minha resposta é a letra A. You were playing this afternoon, tá? Você estava jogando, tocando guitarra ou violão essa manhã, essa tarde, ok? Próximo. Mark was drinking soda this morning. Eu tenho já uma frase na estrutura do present continuous, na affirmative form. Eu quero a negative. Como é que vai ficar na negative? A primeira coisa que eu vou fazer é eliminar a letra C novamente, porque eu tenho um auxiliar de negação, didn't it, que é do passado simples. Passado simples, tudo que é do passado simples fica no passado simples, tá? Só com ele, tem nada a ver com o contínuo. Eu vou ficar com a letra A e B. Então, aparentemente, qual é a diferença entre eles? Bom,
eu tenho a troca de posição aqui. Primeiro eu tenho um not ou primeiro eu tenho o verbo to be? E aí, como é que fica? Então, primeiro você vai ter o verbo to be. Foi isso que eu expliquei pra você, tá? Então, Mark was not drinking soda this morning. Mark não estava tomando refrigerante essa manhã. She was baking a cake when I called. Né? Ela estava assando um bolo quando eu liguei. Olha aí, um exemplo de uma ação que estava em progresso quando outra interrompeu. Certo? Então, eu quero essa frase na interrogative form. Primeira coisa que eu vou fazer é eliminar a letra B, porque eu nunca vi pergunta terminar com ponto. Nunca vi em nenhuma língua, eu não conheço todas não, mas eu nunca vi uma pergunta terminar com ponto, tá? E agora, eu tenho a letra A e a letra C. Qual é a diferença entre elas? As duas têm um ing certinho, certo? Tudo ok. Só que na letra A eu tenho o sujeito para depois ter o to be. E na C eu tenho o to be primeiro. Então, na forma interrogativa, eu tenho o sujeito ou tenho o to be primeiro? To be, tá? Was she baking a cake when I called? Ela estava assando um bolo quando eu liguei? Ok, that's it. Espero que vocês tenham compreendido bem o assunto. See you next class. Bye, bye.